Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de jovens. Um coração protegido. Para esta aula, os louvores sugeridos: 111, 289 e 665. Fique aqui comigo que eu vou te dar as respostas da hora da revisão e aprender um pouco mais sobre a questão de um coração protegido. E se porventura essa aula foi edificante para a sua vida, você dá um like, se inscreva aqui no canal. Texto principal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Resumo da lição. Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. A melhor forma de você proteger o seu coração é cultivar as virtudes da palavra do Senhor. Quando você medita na palavra, quando você aplica a palavra, quando você realmente vive a palavra de Deus, o seu coração ele é protegido. Vou te lembrar que o seu coração ele é enganoso, Jeremias 17:9. Por isso nós devemos ter muito cuidado com esse nosso coração. Introdução. Nesta lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo como objetivo de responder como podemos atender ao apelo desta lição. Proteger o coração. Fala em proteção, fala de proteger, nós pensamos em várias coisas, né? Inclusive em questões de armas. Nós usamos o escudo, por exemplo. O escudo ela é uma arma de proteção, de defesa. Mas como nós iremos proteger o nosso coração? Como é que eu faço? Como eu lido com as situações da vida? E por que a Bíblia menciona que nós devemos guardar o nosso coração? O que significa exatamente as saídas da vida? É sobre este negócio que eu vou falar com você na lição de hoje. O conceito bíblico de coração. Compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia em que o pai procura transmiti-la ao filho, a escolha entre dois caminhos e o apelo à pureza do coração. É muito interessante que o pai aqui na questão procura transmitir ao filho o quê? Sabedoria. A sabedoria ela faz com que a pessoa viva mais e viva melhor. Não é só a questão de viver mais, é viver melhor. Quantas pessoas hoje vivem muito, mas vivem mal, porque não vivem à luz da sabedoria bíblica e com isso tem várias consequências de pecados, de erros, entre tantas outras coisas que acarretará em quê? Em uma vida cheia de dores, de sofrimento, de frustrações, de decepções. Mas o jovem que está meditando na palavra, vivendo a sabedoria bíblica da palavra, o que acontecerá? Vai viver mais tempo e viverá melhor, terá melhores resultados na vida. Porque quando nós sabemos o caminho, e a sabedoria nos traz essa questão do caminho, quando você sabe o caminho, as questões da vida, você vive melhor, chega mais rápido onde você precisa chegar, os resultados chegam com mais facilidade, ou talvez com menos dificuldade, seria o mais ideal dizer, não chega com facilidade, chega com menos dificuldade. Também a escolha entre dois caminhos. A nossa vida é uma vida feita de escolhas. E eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para a escola bíblica dominical, você escolhe a roupa com que você vai. Então, veja que em tudo na nossa vida, o que você vai comer, então, a lição que você vai estudar, qual é a pergunta que você preparou para o professor, porque algo na lição você não entendeu. Então, fazer escolhas são coisas extremamente cotidianas. Nós faremos isso todos os dias. Na verdade, nós fazemos isso todos os dias. É claro que existem algumas escolhas que são mais profundas do que outras. Existem algumas escolhas que são mais simples de fazer. E fazemos até espontaneamente, sem fazer força. Entretanto, entre um caminho e outro, qual caminho eu devo seguir? Qual caminho você deve seguir? Bom, para você saber qual caminho você deve seguir, por exemplo, numa profissão, ou mesmo na questão bíblica, por exemplo, talvez você está pensando em sair da sua igreja e ir para alguma outra igreja por alguma razão. Como é que você vai escolher entre a sua igreja e uma outra igreja?
O que você vai medir? Aqui na questão, nós medimos a igreja pela palavra. É claro que se você vai para um outro estado, você não vai ter opção, você terá de fato que mudar de igreja. Então veja que nós vivemos uma vida de escolhas. Então aqui nós observamos que quando nós somos orientados a ter duas escolhas, o que nós vamos fazer? Como é que eu escolho corretamente aquilo que eu tenho que seguir? Para eu saber escolher, eu preciso ter informação correta. Eu preciso ter a notícia correta, as questões, os resultados, colocar tudo na balança. Então, a melhor forma de você escolher é você conhecendo a palavra. Porque você conhecendo a palavra, quando vier qualquer coisa para você escolher entre duas questões, você saberá escolher. Por quê? Porque você tem a sabedoria bíblica. Você sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, nessa questão de você sair da sua igreja, você sabe exatamente para qual igreja você pode ir. Porque você sabe que tem uma igreja que é muito boa, ela é muito popular, mas não é bíblica. Então você sabe que você não vai para essa. Você vai talvez para uma igreja que talvez seja menor do que a sua atual, mas é bíblica, é igual à sua. Então você vê que você sabe escolher o quê? Pela palavra. E até nas questões das profissões. Quando você vai escolher uma profissão para seguir, você vai também se orientar pela palavra. A palavra não vai dizer qual profissão você tem que seguir, mas a Bíblia vai te dar uma orientação de como você vai seguir nessa profissão. Por exemplo, José, ele foi governador. E como é que ele foi governador? Porque ele era temente a Deus. Então, quando você tem independente da profissão que você escolher, você precisa se basear pela palavra. Então, quando você segue pela palavra, você tem sempre escolhendo dois caminhos. A Bíblia nos orienta para que nós venhamos optar pelo caminho da vida, pelo caminho da bênção. Qual é o caminho da bênção? É o Senhor. Qual é o caminho da vida? É o Senhor. Então, que nós venhamos ter essa prudência na hora de fazer a escolha entre dois caminhos. E aqui no caso específico, dizendo exatamente sobre a questão cristã, só existem dois caminhos, céu ou inferno. Então, qual caminho a pessoa vai seguir? Uma pessoa orientada pela palavra vai seguir pelo caminho estreito, pela porta estreita que conduz à eternidade com Cristo. Então, aqui é uma grande questão para todos os jovens. Hoje, o mundo, de modo geral, tem muitas coisas para entregar aos jovens, né? Coisas que momentaneamente são muito boas, são agradáveis aos olhos, ao coração, mas é ruim para a eternidade. Por quê? Porque vai levar essa pessoa, esse jovem, né, essa jovem para a perdição eterna. Então é importante que você realmente tenha essa questão de saber escolher entre dois caminhos, você escolhe sempre pela palavra. Lembrando que Jesus, 14,6 de João, Jesus é o caminho. E o apelo à pureza do coração. A pureza do coração é algo muito interessante. Eu tenho um amigo que ele tem uma pureza de coração que às vezes até assusta. Ele não vê maldade nas coisas, ele não vê maldade nas pessoas. E eu acho isso aquilo muito bonito. E é uma pessoa que não tem instrução. É uma pessoa que não tem... Na verdade, ele não sabe nem ler nem escrever, para você ver. Mas a pureza de coração dele é algo realmente espantoso. É claro que para os jovens hoje ter uma pureza de coração, entre eu e você, sejamos razoáveis, é uma situação bem difícil. O jovem, para ter uma pureza de coração, ele não deve ter maldade nas coisas. Entretanto, tem um outro ponto. Se o jovem não ter maldade nas circunstâncias da vida, não ter a malícia, como muitas pessoas dizem, a malícia aqui no bom sentido da palavra, não na questão carnal, mas no sentido de entender como funcionam as coisas, um jovem, por exemplo, que não tem malícia, ele vai entrar, por exemplo, num lugar onde tem um alto índice de criminalidade, ele vai entrar ali, como ele não tem malícia, ele pode ser morto ali porque ele não teve a malícia de imaginar que poderia ter ali uma troca de tiro e ele estar ali e ser alvejado. Então aqui existem dois pontos que eu quero tratar com você. A pureza de coração de você não querer fazer maldade com as pessoas, não agir com o intuito de fazer uma maldade, uma crueldade, ou coisa do tipo, ou até mesmo um pecado em si, né? E isso aqui você tem que ter, a pureza de coração, você não ter maldade com os outros. Agora a questão da maldade, para perceber as questões da vida, aí você precisa ter.
né? A maldade que eu digo aqui é a questão do raciocínio. A verdade aqui não é maldade, é o raciocínio. Eu não vou para ali porque ali é um lugar que não é bom. Ali eu sei que ali tem pessoas que andam armadas, pessoas que são do crime, pessoas do tráfico, então não vou para ali porque eu sei que ali não é um lugar para mim. Então o que você está tendo aqui? Você está tendo entendimento, você está tendo raciocínio, ou, como as pessoas dizem, você está tendo malícia, né? A Bíblia chega até, Jesus chegou até a dizer certa vez que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Esse simples como a pomba é ter a pureza de coração, não ter maldade no coração, para não fazer maldade com as pessoas. E aqui, se falando de pomba, também vamos aproveitar e falar também, não devemos também fazer mal aos animais também, né? Então, aqui tem essa questão, imprudente como a serpente, nos dá a ideia de que nós devemos ter cuidado para onde nós iremos, né? Ter aquela questão do raciocínio, ter a malícia, não vou para ali não, porque ele não é um lugar bom. Eu já contei aqui, eu gosto de contar isso por causa do grande susto que eu levei, e por isso eu entendo bem o que a Bíblia diz sobre quando Jesus disse ser prudente como serpente. Eu moro num lugar, e nesse lugar existe um rio, e quando eu era garoto, eu ia muito para lá, eu e uma turma, nós íamos para o rio. E nesse rio, antes de chegar nesse rio, existe uma vastidão muito grande de árvores e tudo mais. E aconteceu uma vez um grande susto que nós levamos. Nós passamos num lugar, era uma valeta, nós passamos, pulamos, e um dos meninos, que era na verdade o menino mais novo, virou para nós e disse assim: olha, tem uma cobra ali. No entanto, ninguém viu a cobra. Nós olhávamos para o lugar onde ele falava e nós não víamos a cobra. Só que nós sabíamos que ele estava falando a verdade, porque ele não era de mentir. Ele não tinha essa questão de mentir. Ele tinha pureza de coração. Então, quando nós observamos e não víamos nada, de repente, eis que a cobra ficou em pé e começou a olhar para nós. Aí nós começamos a correr desesperadamente. Depois observamos que possivelmente, pela atitude da cobra, pelo fato dela ter ficado em pé e da forma que ela fez, que ela abriu como se fossem umas asas dos lados, assim, ela poderia ser uma cobra que me parece que é originária da Índia. Então, se talvez você... Eu falo porque eu olhei bem para o rosto da cobra. Talvez se você lembrasse daquele desenho Comandos em Ação, existia um cobra ali, um personagem cobra. Aquele personagem cobra aparece bem no rosto daquela cobra. É exatamente aquilo ali. Então, o que acontece? A pureza de coração daquele menino nos tirou daquele grande perigo. E aqui na questão da serpente, por que eu falo da serpente aqui? Porque ela foi prudente, ela primeiro viu a gente, mas nós não vimos ela. Quando aquele menino apontou a cobra para nós, ela já tinha visto ele. Então é isso que nós temos que ter, essa prudência de primeiro ver e não ser visto primeiro. Isso aqui é uma grande lição para nós. O coração. Essa palavra traz um significado amplo que engloba o coração, mente e ser interior. Ela descreve a disposição interior da pessoa, o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa. Então, o coração, no sentido bíblico, não fala literalmente do nosso órgão, do nosso coração. Fala exatamente da questão interna, do nosso ser, onde nós processamos os nossos pensamentos, onde nós temos a questão das nossas emoções, propriamente dita. Não é que nós não devemos ter cuidado com o coração, nós devemos ter, claro, cuidado com o nosso coração, órgão, né? Devemos ir ao cardiologista de vez em quando, ver se está tudo ok. Nós devemos ter, claro, esse cuidado com o nosso órgão. Mas quando a Bíblia fala do coração, fala das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas ações. E verdadeiramente, e principalmente o que te move. O que move você é o seu coração. Vou te dar um exemplo prático. Quando você vai jogar um videogame, por exemplo, o que você está sendo movido pelo quê? Pela emoção que aquele videogame vai te dar. Então é o coração que te impulsiona. Por quê? Porque você faz aquilo com o coração. Pode não parecer, mas é isso que acontece. Quando você vai para a escola bíblica dominical, por exemplo, e você vai empolgado, e eu creio que você vai empolgado, é o teu coração que te impulsiona. É você quem vai, com aquele intuito de aprender um pouco mais, talvez de rever um amigo, de poder conversar com um pastor. Então você tem essa questão daquilo que te move. O nosso coração é como se fosse o nosso motor.
E a questão aqui é tão ampla que quando nós estamos tristes por alguma razão, você não vê emoções nas outras coisas, né? Por exemplo, o seu time do coração perde um campeonato. Você não vai ter mais aquele prazer naquele momento de jogar videogame, você está triste. Porque o teu coração não te move mais. Por quê? Porque você está triste. Então, é essa questão que o coração trata. O coração ele é o nosso motor das nossas emoções. Então, é por isso que nós devemos ter muito cuidado com ele, porque como ele é enganoso, ele pode nos levar para o buraco. Protegendo o pensamento bíblico. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Esse trabalho de processar o pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da atenção do seu pensamento. Aprender o que você tem aprendido nos últimos dias, nas últimas semanas, meses, e talvez até, por que não dizer, nos últimos anos. A propósito, quais livros que você tem lido? É importante que você seja uma pessoa que leia bastante. Quanto mais você lê, mais você sabe, mais você aprende, mais encurta o caminho do seu sucesso. Então, no entanto, é importante você saber que tipo de livro que você está lendo. E eu não digo somente na questão bíblica, porque eu creio que você já lê a Bíblia. Precisa ler mais, mas você lê a Bíblia. Mas também outros livros fora da palavra, né? Uma boa literatura, que eu quero dizer. Porque é importante que você aprenda e também é importante que você, no que você está pensando. Você lê um livro ou também no seu cotidiano, o que você anda pensando? O que você de fato está ponderando? No que você realmente está prestando atenção? No que está o teu coração, jovem? No que você tem colocado o seu coração? Em que? No Senhor ou em outra questão? Ou em outra pessoa, em outro ser? Onde está o seu coração de fato? Será que você está realmente guardando o seu coração das mazelas da vida, das coisas tristes que existem na vida, né, nesse mundo perdido? Né? A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então você precisa compreender que você é uma pessoa de Deus. Então, ainda que o mundo esteja no maligno, e de fato está, mas você está no Senhor. Então, o que vocês têm ensinado, o que você tem processado, né, nos seus pensamentos, o que você de fato tem selecionado para ser o centro do seu pensamento. Porque a verdade é que, por alguma razão, às vezes acontece, não deve acontecer sempre, mas às vezes acontece, por exemplo, de você estar na igreja e estar com o pensamento longe. Acontece, por alguma razão, por alguma tristeza que você está passando, por alguma perda muito significativa que aconteceu na sua vida. Então, de fato, você fica um pouco assim fora do seu equilíbrio, né? Fora dos seus pensamentos naturais e espirituais, de estar ali na presença do Senhor. Isso aqui é algo que é extremamente natural. É natural, é compreensível. Entretanto, há quanto tempo que você está assim? Isso também depende também. Tem muito a ver também, porque nós devemos observar o nosso pensamento. Para quê? Por quê? Porque muitas vezes os nossos pensamentos nos vêm coisas que completamente fora da palavra do Senhor e pensamentos que só o sangue do Cordeiro. Nós temos algumas vezes pensamentos que às vezes nós pensamos, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Realmente são situações que verdadeiramente vêm ao nosso pensamento. Mas por que vêm? Porque nós não estamos preenchendo o nosso coração e a nossa mente, principalmente a nossa mente aqui nesse sentido de pensar, com as questões da palavra. Nós não estamos buscando as coisas do Senhor, nós não estamos meditando na palavra. Então, uma hora ou outra acaba ficando ocioso. E quando nós ficamos ociosos, nós começamos a pensar em algumas coisas completamente fora da palavra. Então, é perigoso. Eu não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa bitolada, ou seja, só pensar em Bíblia toda a vida, 24 horas por dia. Não é isso. Apesar que a Bíblia diz que nós devemos meditar na sua lei de dia e de noite, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você quando vai estudar, você vai estudar. Quando você vai trabalhar, você vai trabalhar. Então, nesses momentos, você não vai ali pregar a Bíblia, vamos assim dizer. Claro que se você tiver uma oportunidade ou outra, você vai falar alguma coisa. Mas se você está sendo pago na empresa para você trabalhar, você não vai ficar pregando dentro da empresa, né? Você vai ser mandado embora. Então, há uma questão aqui importante, né? Que os nossos pensamentos devem estar ligados ao trono do Pai Celestial.
Agora, é verdade que existe um momento de trabalho, por exemplo, você tem que estar focado ali no seu trabalho, ou no seu estudo lá da faculdade, do colégio. Você precisa ter aquela concentração ali, o teu pensamento realmente deve estar ali. Mas o que eu quero dizer para você é que nós devemos ter um pensamento realmente bíblico. É claro que em alguns momentos nós devemos pensar em outras coisas, né? É da vida, mas nós devemos saber escolher o que vamos pensar. É o trabalho da inteligência também. Porque quando você pensa em algo que realmente é produtivo, ainda que não seja a palavra, mas é algo realmente produtivo, isso é um sinal de inteligência. Por quê? Porque para você ter seu celular, por exemplo, algumas pessoas pensaram num telefone móvel. Eu sou da época que o telefone, não existia telefone móvel, era telefone fixo. Hoje temos o telefone celular. Por quê? Porque alguém pensou com uma inteligência e criou aí o telefone celular, com tantas coisas, com tantos aparatos que temos hoje. Por quê? Porque isso é saber escolher o que vai pensar como sinal de inteligência, que é o teu caso. Pensamento protegido. E a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão e memorização do texto bíblico. Vamos aqui entrar na questão bíblica de fato. Qual é a grande questão? É guardar a palavra. Mas como é que alguém guarda a palavra? Lendo a palavra. Então a primeira coisa que nós fazemos é ler a palavra. Depois, entender a palavra. Depois, aplicar a palavra em nossa vida. Então, para essas questões, o que nós fazemos de fato, né? Nós temos aqui a questão da leitura, da reflexão, tem a questão da memorização de texto, né? Tem pessoas que têm muito essa facilidade, né? De estar pregando e falando os livros, os capítulos, os versículos. É uma das coisas mais bonitas que tem quando uma pessoa está pregando a palavra. Por quê? Porque como ele está pregando a palavra, quem garante que o que ele está falando é de fato da palavra? Então, quando o pregador ou a pregadora ministra, né, está falando da palavra ali, o ministro, a ministra, né, está pregando a palavra e fala de um determinado texto e fala onde está escrito na palavra, isso dá ali uma segurança, nos dá ali uma autenticidade, uma veracidade do texto que ele está mencionando ou ela está mencionando. Então é importante que você tenha essa questão de guardar os textos. E não adianta você falar assim: não, eu não consigo guardar os textos. Sim, você consegue guardar o texto. Vou te provar. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde está escrito? Sim, Salmos 23:1. Viu como você sabe? Quando você começa a pensar na palavra assim: eu vou começar a guardar os textos, e você vai começar devagar. Você vai guardar um versículo hoje, guarda outro amanhã, e você vai se pegando a ideia, você vai começar a guardar isso de uma forma completamente espontânea. Terá horas que você vai ler um texto e você vai guardar automaticamente. Eu me lembro que quando tínhamos uma consagração de jovens, tinha um irmãozinho lá, e eu achava uma das coisas mais bonitas que eu esperava ali na consagração era o final da consagração. Não para eu ir embora, mas para ouvir aquele irmão que ele só falava no final, ele dava a palavra final, era dele. E ele falava com muita desenvoltura da palavra. E algumas vezes ele citava onde estava escrito a palavra. E eu me lembro que uma das vezes eu saí da consagração pensando: é muito bonito o que esse irmão fala. Ele prega direitinho, ele prega a palavra, ele fala exatamente os versículos onde eles estão. Aí depois eu pensei: olha como é que são as coisas, né? E eu pensei assim: mas também ele já é aposentado, ele tem tempo para ler e para estudar. E por isso que ele é tão instruído assim. Tempos depois, grande foi a minha surpresa em saber que ele não sabia nem ler e nem escrever. Ora, se ele não sabe nem ler e nem escrever, como ele conseguia guardar tanto texto bíblico assim? Aí eu estou te provando que se uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, que já era avançado de idade, consegue guardar, por que você não consegue, você que lê e escreve? Claro que você consegue. Agora, quando você começa a falar que você não consegue, aí você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque o teu cérebro ele é condicionado à informação que você dá a ele. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Você já viu que muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de você encontrar uma pessoa, um amigo que fala assim: vamos marcar para a gente ir para a pizzaria. Você já observou que vocês nunca marcam? Por que você nunca marca? Simples.
Porque você fala para o teu cérebro assim, ó, um dia vamos marcar. Então o teu cérebro nunca associa um dia específico. Ele sempre vai protelar para frente. Ele nunca vai marcar. Agora, se você falar chegar para o seu amigo e falar assim, ó, vamos ir para a pizzaria em tal dia, sabe o que vai acontecer? O teu cérebro vai marcar aquele dia e quando estiver próximo do dia, ele vai começar a te lembrar. É claro que algumas vezes o cérebro realmente não vai lembrar. Por quê? Porque você ainda não deixou ele treinado. Mas à medida que você vai treinando ele, à medida que você vai falar, ó, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, o cérebro começa a te dar informação, olha, tal dia você precisa fazer isso. Já observou que às vezes você vai fazendo umas coisas e você lembra? E as pessoas pensam, como você lembra? É porque o teu cérebro te lembrou. Por que o teu cérebro te lembrou? Porque você lembrou ele primeiro. Você deu a informação precisa para ele. Quando você dá uma informação precisa para o seu cérebro, ele te devolve essa informação precisa. Então, quando você começa a falar para o teu cérebro assim, a partir de hoje eu vou ler a palavra e vou guardar os textos que eu estou lendo, o teu cérebro vai começar a associar isso, que toda vez que você lê a palavra, ele tem que guardar o texto. É simples assim. Assim, quanto mais os valores divinos dominam o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por eles. Então, que verdadeiramente nós venhamos ter essa questão de ter os nossos valores dominando o nosso pensamento, o nosso coração, para que as nossas emoções realmente sejam sentimentos e vontade serem influenciados por essas questões. Porque quando você é influenciado pela palavra, pelas questões divinas, você terá uma vida realmente cheia do Espírito Santo na sua vida e você verá a diferença, né? Como diz lá em Malaquias 3,18, né? E vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Protegendo os sentimentos e as emoções. Emoções e sentimentos. O versículo 22 mostra que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. O versículo 24 descreve a sabedoria que traz a retidão, a boca, a virtude dos lábios. O livro de Provérbios mostra que as palavras de nossa boca e a saúde do nosso corpo tem a ver com o equilíbrio entre nossas emoções e sentimentos. Tem uma questão muito interessante sobre a sabedoria, que é muito difícil as pessoas dizerem, eu vou dizer para você. Você sabia que quando você fica sábio, você se torna uma pessoa mais bonita? Aí você vai pensar assim, não, isso é conversa dele. Não, isso não é possível. É possível e eu posso te provar. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1, a Bíblia menciona que à medida que nós somos sábios, o nosso coração, no nosso rosto fica formoso, ou seja, fica mais bonito. Então, quanto mais você ter sabedoria, mais bonito você fica. Então, observa que aqui tem a questão das palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo tem a ver com o equilíbrio entre nossas emoções e sentimentos, ou seja, a nossa boca e a nossa saúde. Olha, quando você tem cuidado com aquilo que você fala, como nos diz Tiago capítulo 3, quando você tem o domínio da sua língua, quando você realmente, às vezes eu sei que às vezes dá vontade de falar, né? Mas nessas horas que você tem que segurar, quando você segura a sua língua, você começa a ter uma saúde emocional. E essa saúde emocional é extremamente importante. Ouso a dizer que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. Porque quando uma pessoa está com seu emocional saudável, ou seja, o que eu digo assim, é a pessoa que não fica esbravejando, a pessoa que não quer falar a todo custo, a pessoa que pondera antes de falar, ou seja, quando você fala demais ou fala muito, que são coisas distintas, falar muito é quando você não para de falar nunca, isso você está falando muito. Quando você fala demais é porque você falou algo que você não devia. Então, quando você tem esse domínio, que você nem fala muito e muito menos fala demais, você tem uma saúde emocional melhor. Quando você tem uma saúde emocional melhor, as pessoas te respeitam mais, as pessoas te veem de uma forma diferente. Nas grandes situações da vida, quando as pessoas estão desesperadas, como você tem o seu emocional é muito saudável, você sabe exatamente o que fazer. Já observou que em alguns atos de desespero, as pessoas estão tomando decisões completamente desesperadas, mas sempre tem uma pessoa que faz algo completamente diferente
Por quê? Porque ela está tranquila. Por que ela está tranquila? Porque o emocional dela está muito equilibrado. Por quê? Porque ele tem cuidado com aquilo que ele fala, essa pessoa não tem precipitação. Então, numa situação de perigo, por exemplo, a pessoa está num lugar que está pegando fogo. As pessoas correm desordenadamente de qualquer maneira, mas como essa pessoa ela é emocionalmente saudável, ela vai parar e pensar qual é a melhor saída. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vai pensar o quê? O fogo tem a tendência de subir. O fogo sempre sobe. Para descer é mais difícil para ele descer, ele sempre sobe. Então, se a pessoa puder descer para o andar, então o que ele vai fazer? Ele vai descer do andar. Uma vez que ele desceu do andar, ele já está fora de perigo do fogo, enquanto as pessoas estão correndo desesperadas. Então, você ter o equilíbrio emocional, pelo fato de que você não é de falar muito, ou que você vai ter cuidado com o equilíbrio nas suas emoções e sentimentos, você vê que a sua vida terá muito mais saúde, né? Para que as nossas emoções não desequilibrem, é cultivar sentimentos, virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que vai entrar nessa questão de emoções e sentimentos, é uma tarefa muito difícil. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, vai nos dar ali um norte sobre o que é o fruto do Espírito. O que é ter fruto do Espírito? Quais são os elementos do fruto do Espírito? E é curioso que o fruto do Espírito ele é no singular mesmo, não é os frutos do Espírito. É apenas o fruto do Espírito. Por quê? Imagina uma laranja. Você corta uma laranja, essa laranja tem 9 gomos. O que quer dizer? Ela é um fruto. Por quê? Porque ela é uma laranja. Ela não são duas laranjas, é uma laranja. Assim também é o fruto do Espírito. Ele é um fruto só em 9 partes. Então, cada parte desse fruto vai formar um fruto inteiro. Então, você vê ali que você precisa ter longanimidade, que dá mais a ideia de paciência. Você tem que ter paciência com as situações da vida, paciência com pessoas idosas, paciência com crianças, paciência com seu vizinho, paciência com todo mundo. Então, isso é o que? Um fruto do Espírito. É uma das partes do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Você medita lá e você verá. Então, quando você tem esse fruto do Espírito, você certamente tem sentimentos e virtudes da palavra de Deus no seu coração, porque você está cultivando isso, né? Você está cultivando o fruto do Espírito. Emoções e sentimentos protegidos. As emoções não são mais, elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação, ou melhor, autopreservação. O problema é que elas se desequilibram. Ou melhor, o problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Então, o medo virá pânico. Ou melhor, o medo vira pânico, a tristeza vira depressão, a ira vira cólera, logo o pecado jaz em nossa porta. Então, veja que as emoções aqui não é algo ruim, né? Elas não são mais, né? Não é algo ruim. Mas elas precisam ser dominadas. Por exemplo, vamos lá voltar lá na questão do seu jogo de futebol. Teu time venceu o campeonato. Então, como é que você está? Você está vibrando, né? Você está com a emoção lá em cima, né? Então, nessa hora, você pode fazer o quê? Você pode se desequilibrar e prometer algo que você não pode cumprir. Porque você está muito eufórico. As suas emoções estão muito à flor da pele. Então, você precisa fazer o quê? Dominar essa emoção. Não é que você vai conter a sua vibração ali porque o seu time venceu. Não é isso. É você não exceder, é você ter equilíbrio, você ter cuidado naquilo que você está exercendo ali. Então veja o momento ali do campeonato. Então você não pode deixar a sua emoção se desequilibrar. Você precisa, claro, porque você vai ter momentos que você vai sorrir porque o seu time venceu o campeonato, mas também vai ter dia que você vai chorar porque ele perdeu. Então você precisa saber dominar. Você precisa tanto ser humilde quando você vence um campeonato, mas também deve ser humilde quando você perde. Então, tanto perdendo quanto ganhando, você deve ser humilde, ou seja, não ter soberba, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás um rapaz estava brincando, né? Debochando do outro amigo que torcia para um time, para um outro time, o time estava jogando, o placar em questão era a favor de um deles, né? Para ser campeão.
do estadual, e ele começou a curtir com outro rapaz. Olha, eu vou ser campeão. Ele começou a jogar, mostrar a faixa do clube dele e tal. De repente, no último minutinho do jogo, o que acontece? Exatamente isso. O outro time vai lá e faz um gol e ganha o título. Veja que ele não teve a humildade, naquele momento de que o time dele estava sendo campeão, ele não teve a humildade de ser realmente companheiro do amigo, mas cantou vitória antes do tempo. O que aconteceu? O cenário virou. Agora o jogo acabou, agora esse que foi debochado, agora vai debochar do outro. Por quê? Porque esse, quando podia se conter na sua emoção, fez o que? Ele extrapolou. Então a emoção, ela precisa ter, nós devemos ter muito cuidado com essa questão da emoção. A melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou de protegê-las é cultivando sentimentos virtuosos cuja porta de entrada é o amor. Então, quando nós temos o amor na nossa vida, é a nossa porta de entrada, é a grande questão do Evangelho, você consegue equilibrar, né? Você não vai ser nem muito eufórico e nem aquela pessoa chata, né, que não vibra com nada, né? Já viu pessoas assim que não vibram com nada? Eu conheço pessoas que não gostam nem de ir para festa. São pessoas tão chatas que nem para festa vai. Olha que situação, meu pai. Então nós devemos ter equilíbrio. Eu estou feliz ou eu estou alegre. Ou melhor, estou alegre ou estou triste. Né? Também tem a questão do entusiasmo. O meu time perdeu o jogo de hoje, mas tem o jogo da volta. Ou no campeonato ainda não acabou e eu tenho entusiasmo que o time vai ganhar. A ideia é essa. Você está sempre em equilíbrio. E quando as pessoas vêm brincar com você, debochar porque seu time perdeu, seja uma pessoa emocionalmente saudável. Não briga com ele. Você verá que rapidinho as questões vão se acertar. Porque à medida que você começa a falar e começa a dar desculpa que o teu time perdeu, aí que as pessoas vão cair mesmo em cima de você. Mas se você seu time ganhou, seu time foi melhor do que o meu, acabou a história. Acabou porque você emocionalmente você está bem. Protegendo a vontade e as saídas da vida. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no nosso coração. E o que você cultiva no seu coração? Ou seja, o que você está plantado no seu coração? Ageu capítulo 2, versículo 19 nos diz: ainda a semente no celeiro? E esse celeiro posso dizer que é o nosso coração, e a semente é a palavra? Eu te pergunto, ainda há a semente da palavra no seu coração? O que você está guardando no seu coração? O que você está cultivando? Qual o tipo de semente que você tem no seu coração? Você tem a semente da palavra, que você fala para as pessoas com amor? Ou você cultiva aquela vontade de se vingar daquela pessoa que debochou de você? Que tipo de sentimento que você rega no seu coração? O que você faz? Porque é importante, até falar sobre vingança, é importante dizer, quando você pensa em se vingar de alguém, na verdade o que você está fazendo é beber um veneno pensando que a outra pessoa vai morrer. A vingança, ela só destrói quem quer se vingar. A vingança é uma coisa curiosa. A vingança não é de Deus e a vingança é de Deus. Como isso é possível? É possível? Sim, é possível. A Bíblia diz que a vingança vem de Deus. Então Deus vai se vingar por você. Não precisa você se vingar de ninguém, que o próprio Deus vai tomar posse desse negócio para você e Deus vai se vingar por você. Não se preocupe. Não precisa mexer uma palha, não precisa fazer nada. Se você está certo numa situação, numa circunstância e foi injustiçado, não se preocupe, que Deus, no momento dele, ele vai entrar com providência na sua vida e ele vai se vingar por você. E por que a vingança não é de Deus? Porque quando é você quem toma a iniciativa de se vingar de alguém, Deus não está agindo na sua vida. Por quê? Porque a vingança é o Senhor quem vai praticar e não você, não eu. Então, por isso que eu digo, a vingança é de Deus e não é um sentimento que vem de Deus. Olha, é curioso, né? É contraditório aparentemente, mas eu te expliquei aqui de uma forma que você certamente compreendeu. Então, não pense na questão de vingança. A vingança
só vai levar você para o buraco e você vai ficar remoendo esse negócio de vingança no seu coração toda a vida. E vai viver quando? Você não vive quando você tem esse sentimento de vingança, quer se vingar de uma pessoa, independente do que ela fez por você, e você quer se vingar a todo custo. Você fica planejando, vai dormir planejando uma situação para se vingar daquela pessoa. Você tem noite de insônia, aí insônia, como você não dorme, você vai começar a ficar triste, vai começar a ter depressão. Olha que situação. Aí você não vive, você vai começar. A única coisa que vai te mover no seu coração é a vingança pelaquela pessoa. E aquela pessoa nem sabe de repente de você, não está nem aí para você, de repente foi até para outro estado, e você fica aí querendo se vingar daquela pessoa. Então não perca o seu precioso tempo querendo se vingar de outra pessoa, que ainda que ela tenha feito um mal para você. Não tenha isso na sua vida, porque a vingança, ela vem do Senhor. É Deus quem vai vingar por você. Não se preocupe com esse negócio. A vontade protegida. Romanos 8 nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Ora, se alguém não é guiado pelo Espírito Santo, então não é filho de Deus. Isso quer dizer que a pessoa que quer se vingar de alguém não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Vai pensando aí. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o Senhor Jesus. Portanto, você é uma pessoa que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, para que você vai correr aqui ou correr ali? Faz o seguinte, busca as coisas que são de cima. Você é guiada pelo Espírito Santo, então ele vai sempre te levar a fazer tudo que glorifica o nome do Senhor. Até na hora de você comer e na hora de você beber, você vai fazer para a glória do Senhor, como nos diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, veja que quando uma pessoa é guiada realmente pelo Espírito Santo, tudo que ela faz, um único intuito que essa pessoa tem é de quê? De glorificar a Deus. Vou glorificar a Deus com a minha vida, com as questões, com os meus louvores, com a minha meditação, vou ocupar minha mente com as coisas que estão de cima, Colossenses 3:1. Então você vê que você vai buscando as coisas que estão de cima. Como você foi ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que estão de cima. Então a sua vontade ela é protegida. Então o Espírito Santo está na sua vida, ele está protegendo a sua vontade. E quando você faz a vontade do Senhor, acontece algo extraordinário, que está lá em Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor e te considerará o desejo do teu coração. Ou seja, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você só faz as coisas para glorificar o nome do Senhor. Quando arde no seu coração um desejo de fazer algo, talvez de se casar, ou ser próspero em alguma área, sabe o que acontecerá? Deus te considerará. Por quê? Porque você é uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo, que você só faz as coisas para glorificar o nome do Senhor, e por isso a sua vontade ela é protegida. Quando você pede algo ao Senhor, o Senhor te atende de imediato. Conclusão. É muito significativo quando no Novo Testamento o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que interessante, né? Com todo o teu coração. Não fala com todas as tuas forças, com a sua boca, com a sua força. Olha em Jeremias 9, 23 e 24, nos fala exatamente isso, né? Não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorifique-se nisso, sem saber que eu sou o Senhor. Então, quando você glorifica o Senhor em todas as suas esferas, com todo o seu coração, você está obedecendo a Deus, porque é exatamente isso que Ele ordena para nós, que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Então, quando você ama a Deus com todo o seu coração, com todo o teu ser, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23, é consagrado ao Senhor, você verdadeiramente está louvando ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em sua vida, o Senhor vai ter prazer na tua vida, vai ter prazer naquilo que você está fazendo, o Senhor vai sempre te conceder o desejo do seu coração. Então observe que nós venhamos verdadeiramente amar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, se eu amo o Senhor de todo o meu coração, então quando eu prego a palavra, eu prego com todo o meu coração, com todo o amor que eu tenho pelo Senhor. Quando eu louvo ao Senhor, eu louvo com todo o meu coração. Ainda que eu seja desentoado, né? Só o sangue do Cordeiro. Pensa numa pessoa desentoada para cantar só Jesus na causa. Mas quando eu, mesmo desentoado, louvo ao Senhor com todo o meu coração, o Senhor aceita o meu louvor. Quando eu
faço algo para a glória do nome do Senhor, porque eu faço aquilo não para me gloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, porque eu faço aquilo de todo o meu coração, quando eu estendo a mão ao meu próximo com todo o meu coração, eu estou fazendo o quê? Eu estou amando a Deus com todo o meu coração, e é exatamente isso que o Senhor requer de nós, que nós venhamos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, que nós venhamos glorificar o nome do Senhor, não para aparecer para o pastor, para alguém, mas que nós venhamos glorificar o nome do Senhor, porque nós o amamos de todo o nosso coração. Hora da revisão, número 1. No capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia, em que o pai procura transmiti-la ao filho, versículos do 1 ao 9. A escolha entre os dois caminhos, versículos dos 10 ao 19. E o apelo à pureza do coração, versículos do 20 ao 27. Número 2. Essa palavra traz um significado amplo que engloba coração, mente e ser interior. O coração, no nosso caso, é todo o nosso ser, né? Aquilo que nós pensamos, né? A nossa mente, e também todo o nosso interior. Por isso que o Senhor nos quer corpo, alma e espírito. Número 3. O sábio inicia o versículo 20 pedindo alerta para as minhas palavras, melhor, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu coração. Número 4. O problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibrará. Então, o medo virá pânico, a tristeza vira depressão, a ira vira cólera. Então, tem aqui um grande problema, né, com as nossas emoções. Nós devemos realmente ter muito equilíbrio nas nossas emoções. Número 5. Logo, quando a nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, então seremos verdadeiramente felizes, conforme nos ensina as bem-aventuranças do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Então, que nós vemos ter muito essa questão do o medo vira pânico. Tem pessoas que têm medo e de repente aquele medo fica tão profundo que agora vira pânico, né? A pessoa começa a ter pânico de tudo, só o sangue do cordeiro. Não quer nem sair de casa, fica preso dentro de casa, né? Uma pessoa que, por essa situação, a tristeza pode virar uma depressão, né? A diferença, de modo geral, existem outras vertentes, né? Mas só para a gente ter um norte, né? A diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é quando uma pessoa está triste, mas ela sabe porque ela está triste. De repente o time dela perdeu, né? Então ela está triste, ela perdeu o namoro, né? Estava namorando e agora não está mais, o namoro se rompeu, então essa pessoa está triste porque o namoro se rompeu. A depressão, ela é uma tristeza profunda e a pessoa não sabe por que ela está triste. É uma tristeza que vem de algum lugar que ela não sabe o motivo, ela apenas está completamente triste. Isso é depressão. Então a depressão, ela causa alguns males, então nós devemos, eu sempre digo aqui que a depressão é uma questão que está invadindo principalmente as igrejas, e nós devemos pautar nossos ensinamentos na palavra. A Bíblia menciona alguns casos de depressão, como por exemplo o apóstolo Paulo, Ana, né, mãe de Samuel, tem também Jonas, né, que também entrou em depressão. Então há uma questão, Elias, né, profeta do fogo. Então há uma questão bíblica a ser tratada. Por exemplo, Ana, quando ela estava orando, como ela estava? A Bíblia diz que ela estava angustiada. Como ela estava profundamente angustiada, ela estava deprimida, ela estava com depressão. Também a questão de Jonas, né? Jonas estava tão deprimido que quando nasceu uma planta e morreu no dia seguinte, ele ficou desejando a morte. Olha que situação, um homem de Deus, profeta do Senhor, desejando a morte. O que é isso? Depressão. Então, quando uma pessoa fala para você, ou para outra pessoa, ou você escuta alguém falar que depressão é falta de Deus, aponta para ele o apóstolo Paulo, aponta para ele Ana, aponta Elias, aponta essas pessoas que você vê que realmente essas pessoas estavam o quê? Com depressão. Então a depressão é um estado que a pessoa fica por razões inúmeras, né? Uma tristeza que pode virar uma depressão, ou uma depressão que aparece de repente. Então como é que se trata a depressão? Primeiro orando ao Senhor, buscando ao Senhor e também, claro, uma orientação de um psicólogo. Aí o psicólogo vai levar essa pessoa, vai tratar essa pessoa. Se for um caso que precisa de um pouco mais de uma questão mais específica, ele vai levar aí para possivelmente um terapeuta, né?
ou um outro profissional para cuidar dessa pessoa. Não há nenhuma vergonha, nenhum problema. Temos alguns casos, por exemplo, de pastores renomados no Brasil inteiro que foi se tratar porque estava com depressão. Isso é uma questão muito, muito séria e nós não devemos dar as costas para essas pessoas. Até porque existe uma questão muito importante da depressão. Ninguém finge que está com depressão. As pessoas fingem estarem bem. Então, quando uma pessoa está com depressão, ela não está fingindo, ela está com depressão. Agora, cuidado com aquela pessoa que demonstra que está feliz demais. Por quê? Porque ela pode estar com depressão, mas ela mostra que está feliz para não mostrar para as pessoas que realmente o seu estado de saúde não é bom. Ela não quer demonstrar para as pessoas que ela ama que ela realmente está com depressão. Então, isso é muito perigoso. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha depressão, ela estava com depressão, conversamos um pouco com ela, né, de modo geral, a igreja, eu conversei com ela também, oramos e graças a Deus o Senhor deu vitória nela. Foi se tratar também com um psicólogo e graças a Deus hoje ela está bem. Então não há nenhum problema em ir a um psicólogo, a buscar uma ajuda profissional de um médico profissional, não há nenhum problema nisso. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, se inscreva aqui no canal. Se porventura, aproveite também, compartilhe nas suas redes sociais. E se você não gostou da aula, você deixa um dislike. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!